Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo você encontra aí todas as informações sobre a gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Tem também o WhatsApp do canal. Através do WhatsApp do canal você pode ver também os pacotes de atendimento online. Tem pacotes com 3 atendimentos online, tem pacote com 5 atendimentos online. E como é pacote, sai muito mais barato, muito mais, do que se fosse um único atendimento. Então, através do WhatsApp você pode obter essas informações. Gente, hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre uma coisa que acontece muito, que é quando a pessoa está ficando com alguém e está só na pegação, mas a pessoa gostaria que partisse da pegação para uma relação. E como que eu posso conseguir isso? Como que eu posso dar um andamento, ter uma atitude para que a minha pegação acabe se tornando uma relação? Então nós vamos refletir sobre alguns pontos aqui. Eu acredito que um primeiro ponto que a gente tem que parar e analisar e refletir aqui é o seguinte: qual é o formato que você tem de relação dentro da sua cabeça? Porque às vezes você tem um formato de relacionamento, sabe aquela coisa padronizada que ficou então ali cristalizado dentro de você? E talvez você esteja vivendo já uma relação, porém você não consegue enxergar que é uma relação por causa desse formato, por causa dessa padronização que foi colocado dentro de você. Então talvez você já esteja vivendo, vocês já estão vivendo coisas totalmente de casal já, que pressupõem que aquilo ali não é mais uma pegação. Sabe, já está sendo apresentado para amigos, para família, tal. Só não aconteceu uma coisa ainda. Só não foi rotulado. Então talvez dentro do seu formato de relacionamento, tem todo um processo da pessoa pedir para você, da pessoa se ajoelhar aos seus pés. Ai, André, não precisa ajoelhar aos meus pés, pelo amor de Deus, que exagero. Mas eu quero que a pessoa então me peça em namoro. Então, aí a gente entra num impasse aqui. Tem pessoas que elas vivem como se estivessem dentro de um relacionamento, sim. Elas vivem como se elas acreditam que elas estão num namoro. Não, não é que elas acreditam. Na verdade, elas não querem acreditar que estão. Por isso que isso é complicado. A pessoa está vivendo com você como se estivesse num namoro. Com fidelidade, é só exclusividade, é só você, já apresentou para a família, apresentou, mas todas as vezes que apresenta, e isso acaba te incomodando, todas as vezes que te apresenta, fala, não, a gente só está ficando, a gente está se conhecendo, mesmo apresentando para a família, apresentando para os amigos, mas vocês não são namorados ainda, não, a gente está se conhecendo, Para que também colocar esses títulos, esses rótulos? Então tem gente que tem um problema muito grande em relação a isso. A pessoa ela tem um bloqueio em relação ao rótulo. Ah, para que rotular? Tá tão bom a gente viver do jeito que a gente está vivendo. Para que fazer isso? Então, aqui esse negócio ele pega. Porque assim, tem gente que de fato gosta de estar com você e a pessoa está sendo totalmente fiel a você. A pessoa não tem intenção nenhuma de ficar com outras pessoas, mas ela não gosta desse rótulo. Seja por causa desses traumas, seja por causa desses bloqueios, ela não quer esse rótulo. Quando entra esse rótulo, parece que aí então tudo dentro dela se desestrutura. Porém, você gosta do rótulo. Você gosta, parece que isso vai te dar mais segurança. Parece que isso te dá um norte melhor. Escuta, o que é que a gente é? Então, aí a gente, de fato, está diante de um impasse muito grande. Onde, no fim das contas, talvez depois você vai ter que tomar uma decisão. Porque se para você é muito importante que vocês definam o que vocês são, do que sempre ficar nisso,
né? Escuta, não, mas a gente é apresentado para amigos e é como se a gente fosse ficante. Não, eu preciso de uma definição porque esta definição me faz bem. Mas esse passo final, onde eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que enxergar outros tópicos. Então a gente vai voltar nele lá no fim. Tá? A gente vai pegar esse gancho de pessoas que têm esse bloqueio e que insistem nisso. Não, para que rotular? Vamos deixar do jeito que está. A gente volta lá no final, eu amarro. Então, por quê? Porque a gente tem que observar outras características, tá? Dessa pegação, para que depois a gente possa fechar uma coisa nessa questão aí dessa postura e desse posicionamento. E só para você entender melhor, talvez, o porquê que tem gente que foge dos rótulos, a pessoa está vivendo com você como se fosse seu namorado, mas não quer ser rotulado com isso, é porque, assim, tem rótulos que representam alguns conceitos que amedrontam a pessoa. Então, por exemplo, o rótulo de namoro. Namoro traz alguns conceitos e talvez a pessoa tenha vivenciado um namoro tão ruim que agora este rótulo traz todos esses conceitos que estão vinculados ao namoro e que ele associou ao namoro a uma coisa muito ruim, então agora ele fica amedrontado diante disso. Então ele não quer rotular, porque ele acredita que quando é namoro, tudo fica confuso, as coisas se perdem, aí é que perde a graça, é aí que vira confusão, é aí que começa a querer então tomar posse de mim e mandar na minha vida. Por quê? Tá vendo? Não é que ele não quer te dar satisfação, é que talvez ele tenha convivido com uma pessoa muito possessiva. Então, olha como é delicado isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa então não quer formalizar, assumir, falar que está namorando, porque ela quer ficar de pegação, ela quer ficar de curtição com várias outras pessoas. E, claro, existe isso, a gente sabe que existe, tem gente que é sacana mesmo. Mas também existe o outro lado. O que esse conceito representa. Então, quando eu namorei uma pessoa que era muito possessiva, me podou em tantas coisas, eu fui deixando de ser parece que eu não respirava mais, e agora então parece que se eu entrar num relacionamento, num namoro de novo, eu vou ser podado. Daquela forma eu não posso mais sair jogar bola com os meus amigos, eu não posso sentar numa mesa de bar com meu amigo, tomar uma cervejinha quando eu sair do serviço. Parece que tudo agora vai desmoronar de novo e eu vou me sentir sufocado. Então, o conceito namoro, para essa pessoa, representa algo que sufoca. Por isso que ela prefere que não se defina o que a gente... Não, para quê? Deixa do jeito que tá. Porque parece que se definir vai limitar ele. Ele vai se sentir engaiolado de novo. Outro ponto que eu acho que a gente deveria pensar aqui sobre essa questão porque tem gente que quer sair tanto, né? Não quero só na pegação, eu quero ter uma relação, que a pessoa acaba meio que se apegando a alguns termos universais, né? Vamos colocar entre aspas, porque esses termos universais, o que existem são situações particulares, pessoas, né? Indivíduos. Então, tem gente que acaba se apegando a meio termos universais do que ela considera que características que agradariam a alguém. Então, por exemplo, não, eu tenho que ser extrovertido, eu tenho que ser uma pessoa simpática, eu tenho que ser uma pessoa alegre, eu tenho que ser uma pessoa divertida, eu tenho que chegar e contar piada. E talvez isso não corresponda a quem você é. Então, você acaba se esquecendo, você acaba se deixando, querendo se transformar num perfil que não é você. Então, a chance também de você se ferir nesse processo todo, porque você está deixando de ser você, é enorme. E, claro, tem a chance também de você não se conectar verdadeiramente com uma pessoa. É por isso que a relação não flui. Porque você não está sendo você. E outra, talvez aquela pessoa que de fato você queria ter uma relação, não é esse tipo de característica que ela está buscando. E você acha que, não, porque pessoa gosta de pessoa extrovertida. Então eu tenho que chegar falando, tem que chegar, se eu for convidada para ir no churrasco com os amigos dele, tem que chegar cumprimentando todo mundo. Uma coisa é eu ser uma pessoa simpática. Uma coisa é eu ser uma pessoa educada. Outra coisa é eu respeitar, por exemplo, o meu jeitinho introvertido. Eu não sou uma pessoa extrovertida que chega chegando. Então, se eu quiser ser assim, na verdade vai sair, sabe quando sai meio que até exagerado? Né? Porque não é da pessoa. Então, talvez,
sabe? Você poderia engatar uma relação com aquele cara, só que aí você quer ser uma pessoa que você não é, e se você tivesse sido quem de fato você é, talvez a relação tivesse fluído. E só que essas características de você querer seguir um padrãozinho do que agradaria ao outro, acaba atrapalhando o desenvolvimento dessa relação. Essa relação poderia ter se desenvolvido e não se desenvolveu porque a pessoa ficou meio que estranhando algumas coisas em você porque você não era você. Se você tivesse sido você, as coisas teriam funcionado muito melhor. Por isso que eu digo, se eu quero estar numa relação saudável, se eu quero edificar de fato uma relação, eu tenho que ser eu. Outra coisa que deve ser prestado atenção aqui. Se você está com alguém só na pegação, certo? Mas a coisa, a não ser que você tenha claro que eu só quero pegação com essa pessoa, porque essa pessoa não é para me relacionar. Eu sei que ele também não está nem aí, ele não quer nada com nada da vida e eu só vou curti-lo também. Aí a história é outra. Então, eu tenho clareza que eu só quero pegação com essa pessoa, é só isso, só vai ser sexo. Porque o alerta que eu faço aqui é o seguinte, porque tem gente que não quer só ter uma pegação, queria algo mais. Só que a pessoa acha que se ela concentrar toda a energia sexual nessa pessoa, então for uma coisa sexual muito forte, não tem como a pessoa escapar de mim. Eu vou segurar a pessoa pelo sexo. Então vai se tornar uma relação. E não é bem assim que as coisas funcionam, não. O sexo é importantíssimo dentro de um relacionamento, é muito bom, só que se a pessoa foca só na energia sexual, dificilmente depois então se desenvolve uma relação. Porque a pessoa só passa a olhar como o sexo mesmo. Tanto que depois o cara, ele some, depois ele volta, depois de 15 dias, um mês, porque ele tá afim de sexo de novo. Aí ele some de novo, tal, não sei o quê, depois manda uma mensagenzinha pra você de novo, vem, vocês transam de novo. Aí depois você fica sabendo que ele já tá até ficando com outra pessoa. Depois você fica sabendo que ele já até assumiu o relacionamento com aquela pessoa. E ainda assim, de vez em quando, ainda ele vem te procurar. Por causa dessa questão do sexo. Então, cuidado para não concentrar toda a sua energia também na questão sexual, porque aí vai virar só pegação mesmo. A pessoa não consegue enxergar como o desenvolvimento de algo que vai além daquilo. Só fica no sexo. O oposto disso também é verdade. É por isso que eu falo. A gente sempre tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Tem gente que tem medo de sexualizar demais. Então, aquela pessoa que acha que, então, eu tenho que mostrar que eu não quero só uma aventurazinha. Então, eu nem falo de sexo, eu só converso, eu só falo de papo cabeça, eu só falo de coisas, entendeu? Profundas. Eu quero impressionar a pessoa. Então, cuidado, porque aí só vai virar conversa, conversa, conversa também. A pessoa, como eu disse, tem medo de sexualizar o negócio. Aí só fica conversa, 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 e fica uma coisa broxante, vira amiguinho. Então a pessoa também não te enxerga como um relacionamento. Te enxerga como uma pessoa muito profunda, mas só. Vai te enxergar como uma pessoa muito profunda, que, nossa, que pessoa bacana, que pessoa cabeça, mas só. A pessoa perde até o interesse sexual que porventura ela teve antes. Sabe, naquele primeiro momento que viu, falou, nossa, que gostoso, nossa, que pessoa interessante e tal. Aí aquele papo cabeça, aquela coisa, a pessoa, nossa, ela te acha super interessante, mas só, não avança. E por fim, o último ponto, que depois eu vou fazer o link com aquilo que eu falei lá no início, a questão do posicionamento. Se posicione. Só que se posicionar, gente, é você entender a dinâmica do negócio. Tem gente que quer se posicionar. Escuta, o que é que a gente tem? Com 15 dias. Eu escutei o cara falando lá na internet que a gente tem que se posicionar. Então, estou me posicionando. Escuta, o que é que a gente tem? Com 15 dias. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que se posicionar com muita cautela e perceber as coisas, ao invés de atropelar as coisas. Uma coisa é eu perceber as coisas e eu dar tempo ao tempo. Outra coisa é eu querer atropelar tudo, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Outra coisa de posicionamento que às vezes as pessoas entendem errado. Não, o André falou que a gente tem que se posicionar.
Então eu me posicionei mesmo, eu falei para ele, eu não quero mais que você fale com as suas primas. Cara, como assim? É distorcer tudo, né? O que eu falo, o trabalho que eu faço, por exemplo. Posicionamento não é você chegar e impor a sua vontade para a pessoa. Você sabe qual é a relação que esse seu namorado tem com as primas dele? Então, por exemplo, eles cresceram juntos, na casa da avó. Todo final de semana os primos estão ali, porque vêm os pais, né? Os primos se unem na casa da avó, passam Natal, passam Ano Novo juntos. E agora, você que chegou agora, faz 20 anos que ele tem essa dinâmica com a família dele, com as primas, tal, é carinhoso, abraça, entendeu? E nunca teve nada. São como irmãos. Agora, 20 anos que ele faz isso, chega você, faz um mês que você está na vida dele e você acha que você está se posicionando e falando que ele não tem que falar mais com as primas? Você realmente acha que isso é posicionamento saudável? Não, meu anjo. Isso é loucura. Sabe? Isso é imposição. Isso é paranoia. Isso é você querer mandar na vida da outra pessoa e podá-la de uma tal maneira que você vai estragar tudo. O posicionamento é outra coisa. O posicionamento é eu estar percebendo como as coisas estão acontecendo e eu percebo que, opa, agora já chegou num ponto que não dá mais. Por isso que eu falei, vamos pegar o gancho. Você passou por todas as etapas. Faz muito tempo que você está ficando com essa pessoa. Você entendeu que no começo a pessoa, não, vamos deixar como tá. Para que a gente rotular isso? Você entendeu, você concordou, né? Só que agora já chegou num ponto que, poxa vida, meu Deus do céu, eu já passei por todas as etapas, já conheci os amigos, a gente sai junto, a gente sai em casal com os amigos dele, já fui apresentado à família. Até viajar com a família eu já fui junto. Poxa vida, e a gente não pode assumir que está num namoro? A gente não pode oficializar isso? Sendo que para mim isso é importante. Escuta, e eu preciso também ter um norte, onde eu estou, o que a gente é. Senão fica essa coisa jogada. Poxa vida, já está fazendo 1 ano que a gente está junto e está nisso ainda. Então, aí sim entra a questão do posicionamento. Mas assim, posicionamento muito bem equilibrado. Eu sei chegar e falar para a pessoa. Escuta, mas olha o que a gente está vivendo. Olha as coisas que estão acontecendo. Você não acha que está na hora da gente falar, estamos namorando? Você não tem que ser a terapeuta do seu namorado. Você não tem que ser o terapeuta da sua namorada. Então você não vai ter que ficar perguntando para ele, escuta amor, você tem traumas em relação a isso? Vamos conversar. Ele que tem que resolver essas coisas, não é você que tem que querer resolver isso não. Mas ouça o que ele tem a dizer e exponha. Exponha por que você se sente incomodado com isso. Não é gritar, não é berrar. É eu simplesmente dialogar com a pessoa. É eu expor tudo isso para a pessoa. Se ainda assim, depois de todo esse caminho, depois de toda essa etapa, depois de tudo isso, a pessoa insiste, não, vamos deixar do jeito que está? Bom, e isso realmente está te incomodando? Isso realmente você acredita que, pô, agora não tem mais cabimento continuar desse jeito? Não faz sentido. Aí sim, tá vendo? Aí diante de todo esse quadro, diante de todos esses elementos, agora eu posso me posicionar de uma maneira, né, bem mais firme, de uma maneira a partir de todos os fatos que estão aqui, eu me posiciono e falo para a pessoa, só que então assim não dá para mim. Desse jeito não dá para mim. Eu realmente estou me sentindo jogada aqui. Então, é muito difícil para mim. Eu não sei o que a gente é. Ah, mas só para falar que é namoro, sim. Por quê? Porque as coisas precisam... Se você tivesse numa empresa, você pode usar o exemplo para ele, por exemplo. Se você tivesse numa empresa, você não gostaria que o seu patrão definisse de fato que cargo você tem, né? Qual é a sua função dentro da empresa, do que você ficar sendo jogado para cá e para lá e nem mesmo você sabe o que você é ali dentro daquela organização? Então, às vezes, a gente precisa até usar de alguns exemplos, de algumas situações, para mostrar por que a gente considera que é importante. E por que aquilo ali, de certa forma, está pegando para a gente. A não ser que não pegue.
A não ser que para você também esse lance é só um rótulo, então aí pronto, juntou a fome com a vontade de comer e vão ser felizes. Agora aqui o foco desse vídeo é quando a pessoa não quer ficar nesse clima onde parece que a gente só está se pegando. Eu quero sim ter uma relação com a pessoa. Então é necessário, né, todo esse conhecimento, toda essa análise para que a gente possa, né, agir da maneira mais equilibrada possível. É óbvio que a gente tem momentos de desequilíbrio, de descontrole na nossa vida, mas se a gente puder colocar, né, da maneira mais equilibrada possível, vai ser melhor. Muito bem, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.